A palavra alma, que é a sede incorpórea do ser, cerne de sua sensibilidade, prende da própria qualidade humana, é frequentemente esquecida e até mesmo abandonada pela psicanálise. Desde que o Strachey publicou a Standard Edition, traduzidas do alemão para o inglês. A gente se habituou tanto a usar o termo mente no dia a dia, a partir do vocábulo mind, utilizado por Strachey, como a tradução do alemão Seele, que omitimos a lembrança de que Freud utilizou em toda a sua obra o vocábulo alemão alma, ou Seele, como tradução do grego psique, ainda que ele tivesse mantido o original grego, nomeando a psicanálise como tal, e não a análise da alma. Quer seja utilizada como princípio espiritual do ser do homem, em contraste com o corpo biológico, quer seja aplicada como sinônimo do indivíduo, a própria sonoridade da palavra ecoa como um convite a gente considerar o inefável, o transcendente da condição humana, que traz uma conversação no âmbito da metafísica ou das metáforas. De sublime leveza, a palavra alma nos remete ao reino do incorpóreo, do ascético, espiritual, religioso, em nosso idioma. Em alemão, ela carrega mais estritamente a conotação de princípio de vida, afetividade. Nos idiomas latinos, anima, alma, ame, em francês, não deixa de sugerir a tradição religiosa do cristianismo. Mas Seele não coincide precisamente com a alma latina. Mas também se refere, do mesmo modo, a alguma coisa interior mais fundamental, o âmago de alguma coisa. A alma de um movimento, a alma de um grupo, por exemplo. A leveza do termo nos transporta à conhecida historieta chinesa. Chuang Tzu sonhou que era uma borboleta. Ao despertar, ignorava se Tzu é que havia sonhado que era uma borboleta ou se a borboleta havia sonhado que era Tzu. Essa fantasia metafísica sobre a identidade nos faz vislumbrar um sujeito escorregadio, lábil, fugidio, líquido, que propõe perspectivas múltiplas da percepção da nossa configuração, enquanto atores do nosso fazer psíquico, físico e social. Essa brincadeira enigmática que contém insinua uma contradição identitária insolúvel, carrega uma impossibilidade absoluta, mas, no entanto, que se dissipa se a olhamos pela lógica do sonho ou do inconsciente. Porque o inconsciente regido pelo processo primário, é atemporal e ignora contradições. As coisas podem ser e não ser, então a gente pode ser tanto a alma quanto a borboleta. Nós somos, a rigor, compostos por múltiplos eus. Como poetou Mário de Andrade, eu sou 300, sou 350. E sejam esses eus em sintonia, cooperação, conflito, nós somos construídos por eus parciais resultantes de introjeções de partes do mundo externo, que configuramos de modo pessoal e particular, formando assim o nosso âmago. Nesse mundo, no mundo interno, encontramos uma realidade própria, a realidade psíquica. A escola freudiana, posteriormente, propôs que ela é composta de objetos internos. Esses são imagens mentais e emocionais do objeto externo que foi internalizado pelo self. Ou, dito de outro modo, denotam a experiência de elementos parciais introjetados no self que possuem os seus próprios motivos e intenções no conjunto do eu e os demais objetos internos com os quais interagem. É o assim chamado teatro do eu, né? Com as personagens em movimento, muitas vezes autônomo. Saliente-se que essa introjeção dos objetos externos pode ser nuclear ou orbital, como disse o Wilson. Ela é nuclear quando o elemento exterior internalizado integra o próprio núcleo do eu, a parte essencial, primordial,
e o transforma essencialmente, agora com a recém-formada, a incorporada aquisição. Ele vai ser orbital, a introjeção orbital se dá de uma forma, de modo que ela se situa, o introjeto se situa excentricamente, fora da parte central, orbitando em relação a essa. É como um elétron em torno de um átomo que vai constituir esse tipo de introjeção um elemento superegóico. É relevante é interessante retermos a perspectiva de que a introjeção do mundo externo, as incorporações se dão por um filtro subjetivo muito particular, de modo que cada um de nós introjeta o mesmo elemento de forma diferente, particular, único, pessoal. Isso as neurociências mesmo demonstram. Os objetos internos, como objetos de um teatro interior, cada um com maior ou menor autonomia e preponderância, formam um elenco, cujo conjunto é regido por um diretor, que é o eu, e compõe um conjunto maior que corresponde ao self. Assim, o eu é diretor dos personagens no palco do seu mundo, no teatro da intimidade, e tem sua trama urdida de acordo com as experiências emocionais na relação com o mundo externo, pessoas e situações significativas. O eu terá maior ou menor contato com personagens internos, mais ou menos intimidade com eles, os quais foram criados a partir de transformações próprias das internalizações. Podemos dizer que o eu é o maestro de seus músicos, que são os objetos internos, e cada configuração inteiramente individual. Um grupo visita uma tribo indígena no Pantanal, caminham pela mata, a companhia de um índio. Num dado momento, cansados, eles descontinuam a jornada para examinar algumas árvores. Aproveitam, sentam para descansar, descansam um pouco, logo levantam, querem retomar o passo e chegar ao destino. Mas o índio que estava com eles não se move. Ao ser convidado a continuar a jornada, o índio responde: eu ainda não vou, eu preciso ficar por aqui para esperar minha alma chegar. Esse é um fato que o Davi Osobel contou, que é muito interessante, quando ele visitou umas tribos lá no Pantanal. Quando ele anuncia a dicotomia alma-corpo, a alma ficou e o corpo está lá, essa é a questão importante de todo o conjunto. É preciso esperar o tempo de acomodação de sua alma, esperá-la chegar. Expõe também a temporalidade psíquica, que é o kairos, diversa da cronológica, bem como expande a espacialidade psíquica, ampliando até um espaço que transcende a sua corporalidade. A alma é um espaço no que a alma está. Se diz que o inconsciente do Freud é vertical, do inconsciente da Melanie Klein é horizontal, porque o inconsciente está aqui, está ali, pelas projeções, introjeções e identificações objetivos, e do Bion é uma coisa mais do infinito. Mas aqui eu digo que a extensão do corpo-alma é maior do que o físico. Bom, por um lado estão em jogo a integração e dissociação psíquicas. Por outro, a frase, metaforicamente, contém uma percepção do índio de seu estado de mente e apresenta pontos relevantes às questões psicológicas e psicossomáticas dos movimentos migratórios humanos. Nossa identidade se plasma no contato com o outro, se configura e reconfigura na interação com o entorno, conforme circunstâncias e variações nas relações humanas e elementos não humanos. A obra de Bion mostra o quanto é importante encontrar um recipiente para os nossos impulsos. Ou, como aponta Nicole Berry, que é uma francesa, que tem um livro muito interessante chamado Sentimento de Identidade, como mostra ela, nossos transbordamentos pulsionais, nós precisamos encontrar uma reserva onde derramar nossos afetos. Nessa interação surgem questões relacionadas à essência, comportamento diante de mudanças ambientais,
limites tolerados de mudanças ambientais a partir dos quais essas alterações se tornam desvantajosas. Pode-se ter que o enraizamento num lugar e a possibilidade de retornar a ele pode ser essenciais à constituição do sentimento de identidade. Uma base onde levantar andaimes, um refúgio onde recolher consolo, uma morada onde viver em surdina, os passos lentos ou precipitados do tempo, diz Berry. Ela sugere que os lugares revisitados, redescobertos, revelam aquele que retorna e, apesar das transformações, a identidade do ser. Eu tinha um professor, a quem eu dedico o livro, eu dedico um agradecimento, lá da Faculdade de Medicina, que dizia: quando você estiver em crise, procura suas origens. E assim, eu acho que sempre foi muito útil. E, no certo sentido, isso é uma busca no passado da sua identidade. E isso do ponto de vista relacional e também do ponto de vista físico. Às vezes você vai visitar um lugar que você morou muitos anos atrás, etc., e realmente é um reencontro que reconfigura de alguma maneira a identidade. As mudanças relacionadas a desenvolvimento, ou aquelas sociais, podem resultar naquilo que se chama usualmente de crises de identidade, pontos cruciais de encruzilhada que funcionam como fonte de desorganização pessoal ou desenvolvimento, dependendo de circunstâncias, qualidade de estímulo, qualidade de resposta e, em última instância, da resiliência de cada um. Migrações oferecem importante material para condições de efetiva desorganização mental. Tem grande potencial traumático. Isso é mostrado sempre. Né? Quem migra está presente no corpo, em novo espaço e novo tempo. Não necessariamente sua alma acompanhou seu corpo. Qualquer mudança mobiliza dispositivos de integração e dissociação corpo-alma, incluindo mudanças que se dão no mundo interno. Leva algum tempo após a mudança para alguém se reconhecer, se apropriar do novo eu. E está sujeito isso a diversos fatores do indivíduo e do grupo. Na década de 70, eu atendia pacientes do Serviço Nacional de Saúde na Inglaterra como parte de um programa de pós-graduação naquele país. Então eu tive a oportunidade de testemunhar e lidar com um fenômeno peculiar. Um contingente demograficamente migratório, demograficamente expressivo, desembarcava no Reino Unido naquela época, procedente da Jamaica, oriundo frequentemente de áreas de pobreza urbana ou de zona rural. Em sua bagagem, os migrantes traziam uma série de crenças e superstições ligadas à religião que professavam, próximo do voodoo, na qual, na religião, era outorgada aos feiticeiros com poderes medicinais muita importância. Eram os chamados ubis. Eram os feiticeiros, os médicos, curandeiros deles. A ação deles era levada a efeito por meio de rituais, preces, banhos, ervas curativas, e o alcance de suas atividades incluía os transtornos mentais. No novo país, quando eles migravam, uma parcela significativa das pessoas, quando doentes, resistia à procura de ajuda nas instituições de saúde ocidentais, inglesas. Preferiam a prática dos obis que estavam instalados lá, tinham transferido para lá. Mas à medida em que o contato com a nova cultura se ampliava, a força e o poder deles iam arrefecendo. Seus métodos começavam a perder a eficiência. Suas técnicas tornavam-se inoperantes. A fé nos feiticeiros, nos ubis, afrouxava, porque era preciso se adaptar ao novo país. Então, novas formas de tratamento tinham que ser buscadas. Um psiquiatra que estudou psiquiatria transcultural, Ari Kiev, dedicou-se a estudar uma situação de migrantes, dizendo que os migrantes se rendem aos novos valores. E assim, no caso, eles recorriam à medicina ocidental. Era como se a magia não resistisse aos milhares de quilômetros de distância entre a terra natal e a nova. Quilômetros que
demarcavam novas formas distintas de conceber o mundo e se inserir nele. Era preciso se adaptar ao novo país. De todo modo, chegavam os pacientes ao ambulatório, após vencerem grandes barreiras, e alguns diziam, uma jovem me disse, quando eu venho aqui, eu me sinto traindo meu povo. A sua identidade social tinha que ser preservada, às custas de significativo abalo na identidade social. A fidelidade era um elemento paralisador. Eu acho que esse é um elemento que compõe uma certa, como Freud coloca, existe sempre um movimento contrário, uma certa resistência à mudança de qualquer posição libidinal, por exemplo. Qualquer mudança tem. E a fidelidade, muitas vezes, ao antigo, ao que já está estabelecido, é uma das questões, é como uma força de inércia restritiva a mudanças. Atravessamos a infância, adolescência, juventude, idade adulta, maturidade e velhice. Todos esses passos implicam, espera chegar a velhice, todos esses passos implicam na elaboração de luto pelo que ficou perdido, requisito indispensável para que nos apropriemos dos aspectos positivos, dos ganchos de cada condição. Quando foi possível o trabalho interno do luto de cada objeto ou de cada relação significativa, novos passos podem ser dados. Então, a questão central de tudo isso é o luto, conseguir fazer o luto de qualquer mudança, de qualquer migração, de qualquer espécie. Além de outros obstáculos ao avanço de novas posições, uma força contrária, que Freud chamou de adesividade da libido, que se liga a uma posição e não a abandono, dificulta as mudanças. Sobre as migrações. Temos efeitos universais das migrações sobre os indivíduos. Temos efeitos que dependem de condições que circundam o movimento migratório e outros absolutamente individuais, que dependem de reações singulares de cada um. Lembremos que cada ser humano é igual a todos os seres humanos. É igual a alguns seres humanos. É igual a nenhum outro ser humano. Nossos conhecimentos e pesquisas se dirigem a cada homem, a grupos de homens e à sociedade. Migrações acompanham o ser humano desde o início da sua existência. A rigor, precedem a ela. Assim como as migrações animais em grupo, as migrações humanas são essenciais para a sobrevivência da espécie. Posteriormente, com o domínio do fogo, instrumentos, agricultura que o homem pôde instalar de modo menos nômade, posteriormente ela continuou. Na verdade, a migração precede o ser humano, porque a história humana, porque ela tem a origem no mito. Vou falar daqui a pouco. A combinação de todos esses fatores determina o quanto uma experiência migratória resulta fortalecedora ou traumática para cada um. Para alguns, a migração é sempre traumática. O que podemos dizer é que um componente potencialmente traumático existe em qualquer migração. O trauma é um afluxo de estímulos que ultrapassa a capacidade dos mecanismos de defesa do eu, criando um estado de desorganização que necessita ser recomposto por mecanismos restauradores. Existe um enorme potencial, como já apontado, de desorganização psíquica no deslocamento migratório. A desorganização egóica pode ser de diversos níveis, às vezes chega à psicose. Atendi situações psicóticas de pacientes em trânsito, por exemplo, no Brasil a trabalho, estavam no Brasil a trabalho, e uma das questões era viabilizar um voo seguro de volta ao seu país. Às vezes as pessoas chegavam aqui, psicotizavam e precisavam voltar para o país. Né? Muitas vezes ocorreram surtos psicóticos durante a viagem, então você precisava levar um médico junto. Vocês têm experiência, alguns têm experiência disso. A companhia aérea tem que concordar com isso.
Em viagens de intercâmbio, por exemplo, muitas vezes é preciso atenção, porque hoje em dia se faz muito intercâmbio, mas não raro existem situações difíceis. Migrações constituem assim chamados eventos vitais, que são fatores de risco para a saúde das pessoas, pelo estresse que causam, pela ansiedade que levantam. As ansiedades mobilizadas pela migração são de diversos tipos. A ansiedade de separação, básica e onipresente na existência humana, se manifesta a partir da constituição do eu enquanto entidade destacada do seu primeiro objeto materno. As formas que o indivíduo encontra para lidar com elas modulam suas relações interpessoais, sua segurança, sua suscetibilidade egóica. O que conta da migração é a capacidade do migrante de trabalhar internamente seu luto pelo que deixou. Entendemos aqui o trabalho de luto como um conglomerado de processos favoráveis, ainda que dolorosos, que se desenvolvem em face da perda, na busca da ligação com um novo objeto. Lembremos também que, miticamente, a migração se faz presente no primeiro momento de criação da humanidade. A primeira migração terá sido de Adão e Eva, relata a Bíblia. Movidos pela curiosidade, penetram na área proibida do paraíso, encontram a árvore do conhecimento, comem do fruto proibido e são punidos com expulsão, perdendo todas as benesses que tinham. Esse foi o primeiro subproduto, do primeiro ato de livre-arbítrio do ser humano. Sob essa ótica, somos exilados do mundo ideal. E a busca desse paraíso perdido, recriado nas fantasias individuais e coletivas, já motivou muitas procuras e tantas utopias. Ainda nesse âmbito, um migrante e exilado ilustre foi Édipo, cujo mito ocupa uma função estruturante fundamental no psiquismo humano. As condições de uma migração dependem do significado e da importância daquilo que foi deixado para trás, da idade do migrante, do grupo que o acompanha, da voluntariedade ou não, do movimento migratório, da sua liberdade ou imposição, da livre escolha ou não, do local de destino, se a migração foi abrupta ou se existiu planejamento antecipatório, daquilo que pode ser levado para um novo lugar, da diferença entre a cultura de origem e a nova, da intensidade e tipo com o local de origem, da ligação com o local de origem, da intensidade do tipo de ligação com o local de origem, incluindo o ambiente físico, linguístico e também receptividade do novo ambiente. E, fundamentalmente, depende da resiliência do ser humano, do indivíduo. Dentre os elementos resilientes necessários está a capacidade de suportar a separação e ter condições de realizar um trabalho intrapsíquico de luto, como frisamos. O migrante busca recriar um novo ambiente, muitas vezes quase réplica do antigo, mas muitas vezes isso não é possível. Compreende a aceitação da realidade, sua ressignificação, implica a aceitação da vulnerabilidade humana relacionada à perda e limitações próprias. A dor e o contato, que o contato e a percepção dessa relação à perda é tão forte que às vezes impossibilita a pessoa de atravessar o luto, que é necessário, pois nos permite renunciar a apegos ou atitudes que perderam sua utilidade. É o chamado desapego mesmo. Possibilitando o investimento em outros objetos, facilitando assim o crescimento e desenvolvimento. Me lembrei agora daqueles, hoje em dia tem muito, esses pacientes psiquiátricos que se chamam de acumuladores, né? Que é uma coisa impressionante. Tem absoluta incapacidade de se desapegar de qualquer objeto. Né? Bom, então, Freud define o luto define o resultado do luto. A tarefa do luto é de libertar do morto as memórias e esperanças do sobrevivente. A separação se dá em relação às pessoas e também ao ambiente e seus elementos, sejam objetos pessoais, casa, paisagens mesmo,
a arquitetura e o que está à vista. O ambiente exterior pode funcionar como uma mãe abrangente. Esse é não sei se vocês conhecem o Salomon Akhtar, é um psicanalista indiano. Na verdade, ele migrou para os Estados Unidos cedo. Ele tem um trabalho muito interessante na Universidade de Nova York. E ele trabalha o ambiente como uma mãe externa, né? Então, é preciso adotar uma nova mãe. Um exemplo disso é a busca de ambientes familiares no novo ambiente. Amigos da mesma origem, comunidades que se ajudam, uma forma de recriar aquilo que existia antes, mas em novos moldes, o que é muito útil. A constância no ambiente reassegura a sensação de segurança, entretece pilares de sua consciência, de como ele se reconhece, de sua identidade. Então, essa ansiedade de separação. Ansiedade frente ao encontro com o novo e desconhecido. Relacionada, até certo ponto, à elaboração da anterior, implica na possibilidade do abandono de posições conhecidas para a aventura do desconhecido. Os excessos que podem beirar a patologia variam entre a necessidade básica de se agarrar a algum objeto, na ilusão de que o contato seguro manterá o sujeito a salvo. Então, podem beirar a necessidade. Existem elementos, pessoas, com uma necessidade básica de se agarrar a algum objeto, na ilusão que o contato seguro manterá o sujeito a salvo. É o que se chama de ocnofilia, e a incapacidade de manter proximidade com o objeto visto como ameaçador. Filobatismo. O Valent traz essa questão do ocnofílico e filobático nas visitas aos parques de diversão, onde tem gente que não consegue sair jamais ir numa montanha-russa, não sei lembro como chama, que fica girando assim. É uma gôndola. Aqui ele compara esse tipo de ansiedade, que são buscadas, né, prazerosas, com a incapacidade de abandonar o objeto materno, que ele chama de ocnofilia, e a necessidade de se provar na possibilidade do afastamento, que é o pessoal que vai na montanha-russa se diverte, que ele chama de filobatismo. Esses são dois protótipos extremos de questão relacionada a manter o mesmo espaço, manter o mesmo lugar e um lugar novo, não só do ponto de vista geográfico, claro. Depois, a ansiedade é superegóica a respeito de lealdades e valores quando confrontados com o novo. Toda mudança implica em se deixar de lado elementos constituintes do sujeito, implica em suportar a ação de abandonar aquilo que de algum modo deve ser abandonado. Alguns não se despojam de absolutamente nada, são os acumuladores, não sabia o que estava. A ansiedade depressiva, que ajuda o surgimento do luto em relação ao que foi deixado para trás e as partes do self. As ansiedades depressivas, no sentido kleiniano, implicam na consideração para com o objeto, seja o novo ou deixado, e até mesmo para os objetos internos abandonados. Referem-se a movimentos reparatórios em que prevalecem os impulsos amorosos construtivos. Depois, ansiedade confusional pela dificuldade de discriminação entre o velho e o novo. Implica na desorganização do ego, na perda de suas funções de discriminar esses elementos para a manutenção de um bom contato com a realidade, tanto interna quanto externa. Integração do imigrante. O migrante deixa possessões pessoais, deixa seu entorno, seu ambiente. Quando a migração é voluntária, o cenário é mais ameno. Mas se ela é involuntária, as perdas podem se revestir de grande intensidade emocional. Objetos com significados próprios, uma lembrança, um presente, podem se revestir do caráter de objetos intermediários de ligação com pessoas queridas.
Se a migração é involuntária, como no exílio, as tensões emocionais podem ser maiores. A capacidade de adaptação de cada um dimensiona a possibilidade de encontrar conforto no novo ambiente. O enfrentamento e a suplantação de períodos de desorganização pessoal, se forem bem conduzidos, podem evidentemente trazer crescimento ao indivíduo. Um escritor judeu-polonês chamado Jerry Kosinski, migrado para os Estados Unidos, escreveu uma novela que chama-se O Pássaro Pintado, que é muito interessante. Ele conta que, quando criança, ele morava num bairro católico de Varsóvia, e por ser judeu, moreno, com nariz adunco, num lugar de católicos de olhos azuis, foi espancado diversas vezes. Sofria castigo, era torturado quando ocorriam desgraças com as quais ele não tinha nada a ver. Então a culpa era dele. Ele passou a infância apanhando. Em certo momento, o menino conheceu um caçador de passarinhos que usava uma armadilha para caçar aves que ele punha no alçapão e depois vendia para os povoados da Polônia. Ele mostrou o fenômeno do pássaro pintado. Quando ele apanhava um pássaro, o resto do bando, curiosamente, voava, de modo que, antropomorficamente, a gente pode chamar, ou pode parecer, como um protesto do grupo. Então, os passarinhos do mesmo bando ficavam voando no passarinho que estava preso. Conta ele, pelo menos. E é como se fosse um clamor para que se libertasse o preso. Se ele libertava o passarinho que ele tinha prendido, o passarinho voltava a se unir aos outros e fugia. O grupo ia embora. Aí ele fez uma experiência. Antes de libertar o passarinho, ele começou a pintar o bico do passarinho. Pintava um de azul, ou pintava uma asa de amarela, ou pintava a cabeça de verde e soltava. Assim que eles se juntavam aos semelhantes, que estavam voando, os passarinhos começavam a bicar e arrancar as penas, os olhos, despedaçavam o corpo e ele morria, matavam. É muito interessante. A desgraça do pássaro é uma característica fundamental que compartilhamos, ao menos com alguns animais, muitas vezes da rejeição ao diferente, relacionado também ao narcisismo das pequenas diferenças. O ser humano constitui-se a partir do outro, do diferente, e assim ele afirma sua identidade. Para se tornar sujeito, alguém deve amá-lo e investir nele. A necessidade do outro desperta sentimentos de amor e ódio, amor pela gratificação e ódio pela percepção da própria incompletude. Pelo vértice mais amplo da migração, em movimento contínuo de mudanças internas e externas, destacamos nosso incessante movimento de nos ajustar a cada movimento, a cada novo presente, no único tempo em que efetivamente vivemos. Se consideramos que a cada minuto somos outros, somos sujeitos cambiantes, que ao passado não podemos voltar, temos que considerar que nos constituímos todos, em quaisquer circunstâncias, como almas migrantes, sendo este um inexorável elemento da condição humana. É isso que eu ia falar. Queria agradecer ao Cunha a presença dele, interessante trabalho que estão fazendo. Me fez lembrar algumas coisas que eu já estava comentando ali há pouco, essa questão da identidade geográfica, né? E que não tem uma importância tão grande na criança e no psicótico. Eu lembrei que eu tinha aqui uma cliente que eu atendi aqui no meu consultório, aqui no Sociedade, e ela tinha um quadro psicótico. Quando eu me mudei para o Copacabana, 6 meses depois, ela me diz: olha,
Dr. Paulo daqui não é o Dr. Paulo de lá. E meia lata que ela saía de lá, vinha para aqui depois de cada sessão e ficava andando aqui na frente, o mesmo tempo referente à sessão antes de ir para casa. Né? Então essa questão da geográfica, da identidade geográfica tem um peso, né? E a criança também, né? Porque a criança, se ela tem na escola aquele amiguinho, chega lá, o Pedrinho, são grandes amigos ali, se de repente ela vai num parque de diversões, num outro local, os pais dizem, olha ali o Pedrinho, ela olha assim, aquele não é o Pedrinho. Ela não identifica aquele Pedrinho com o Pedrinho da escola. Claro, a sua experiência se continua, eles acabam se aproximando. Mas no primeiro momento, o sentimento de estranheza é total, né? Não há relação. E a questão do pássaro, eu me lembro quando criança, a gente fazia muitas coisas que depois a gente se arrepende. Uma delas era essa. A gente, no galinheiro, onde tinha na casa da minha avó e menos, tinha o galo, comandava o galinheiro, e por vezes a gente colocava lá, aparecia um galo de briga que ficava no galinheiro. Um pintinho nascia lá e tal. E ele respeitava esse galo maior sem nenhum problema. Se você tirasse esse galo maior e plantasse o galo, que era a nossa diversão, e colocasse de novo aquele galo que tinha decisão, ele matava o galo maior na hora, porque ele discutia, não reconhecia. Então são situações que me lembraram você só fala aí, tá? A história do galo confirma. Achei muito interessante, né, a apresentação, e eu tive uma experiência que foi na França, no Centre Georges Devereux. E é curioso, porque na França não se passou esse fenômeno de haver uma adaptabilidade na cultura e aceitar o sistema de saúde como se passou com os jamaicanos na Inglaterra. Eu achei até muito curioso. Não sei se tem a ver com o fato de, no Centre Georges Devereux, receber sobretudo as pessoas que foram das colônias, né? Que eram ex-colônias, das ex-colônias. Eu não sei se há um peso disto. E, na verdade, com o Tubinatã, que eu imagino que o senhor até conheça, havia todo um trabalho com essas pessoas dentro dos moldes das culturas, inclusive com levar em consideração a língua. Tinha sempre uma pessoa da etnia e da língua, um tradutor, e o trabalho se dando exatamente como se daria numa aldeia, por exemplo, africana. Mas isso levando em consideração se tratasse do Maghreb, que seria uma coisa, ou da África Negra, que seria uma outra coisa, né? E não se adaptavam. E o trabalho, inclusive com assistente social junto à escola, enfim, para, de fato, ter algum acesso a essas pessoas, se desenvolvia a partir dos modelos culturais. Tanto que o Georges Devereux etnopsiquiatria e o Tubinatã se dizia etnopsicanalista. E a Morro, que esteve aqui no Rio de Janeiro, na Brasileira do Rio de Janeiro, esteve na Brasileira de São Paulo, ela trabalha muito nos moldes do Tubinatã. Ela não mencionou o Centre Georges Devereux, nem o Tubinatã, mas os moldes, a concepção é do Tubinatã, né, levando em consideração os elementos culturais, porque senão não tem resposta. Mas foi bastante diferente do que possa ter sido o pessoal da Jamaica. A experiência foi... Eu fiquei um mês no Centre Georges Devereux, fazendo estágio. Interessante, eu conheço um livro desse Georges Devereux, etnopsiquiatria. E a Morro foi em São Paulo. Esse outro eu não conheço, o Tubinatã. Ele foi durante muitos anos o presidente do Centre Georges Devereux, porque trabalhou diretamente com o Georges Devereux. Atualmente, que eu saiba, ele está morando em Israel. Sim. Ele é judeu, nasceu no Egito, aquelas coisas que são migrante, foi para a França, enfim, muito criança. Mas, de fato, essas questões são muito atuais, né? Sim. Uma das grandes questões atualmente no mundo são os fluxos migratórios, até no Brasil agora. Sim, os venezuelanos. Lívia, muito prazer, gostei muito de ouvir as ideias que você trouxe e, evidente, eu sou filha de imigrantes que tiveram que vir, né? Então, muitas das questões que você traz foram vividas ao longo da minha vida, da minha família, né? E elaboradas em análise.
E, curiosamente, eu tenho filhos migrantes, que é exatamente nessa nova leva, né? Que são contextos totalmente diferentes, as vivências são totalmente diferentes. E eu me lembrei do Portela, porque o Portela disse que aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, muitos de nós somos migrantes. Ele veio do Piauí, então era uma época também comum o pessoal do Nordeste vir para cá, né? Quer dizer, era muito comum as migrações do Brasil, quer dizer, o pessoal saía seus lugares, das suas cidades, para poder muitas vezes estudar e acabavam ficando aqui, acabavam morando e vindo para o Rio de Janeiro, que era um grande centro, né? Então essa questão da migração dos sentimentos que trazem das perdas, né? Quer dizer, a minha família viveu perdas tenebrosas, porque veio por conta da guerra, por conta do nazismo. Então eu tenho uma história, né, de mortes e perdas tenebrosas que eu tive que elaborar e fui elaborando ao longo da minha vida. E que eu vejo também no consultório pacientes com famílias que vieram, né, imigrantes, de filhos de imigrantes, que ainda aparecem no consultório com essas situações, e que o fato de eu ter vivido me ajuda a poder entender bastante essas vivências dele, a riqueza da vivência que a gente tem e da compreensão que isso nos dá em relação ao outro também. Eu achei muito... Doutor, deixa eu só um comentário. Ô Vera, a minha impressão que me dá que quem tem a família, com você, o caso de imigrante, é muito mais fácil os filhos imigrarem, porque já tem aquela... Os pais passam aquilo para eles. E o mundo atual também, né? Globalização. Eu tenho duas filhas que migraram, uma está muito bem. Paulo, pelo contrário, eu, por exemplo, jamais pensei em migrar. Não, mas passa sem você perceber. Mas eu acho que é independente da gente, é o mundo atual mesmo, né? É uma coisa. Não sei se é o mundo atual, porque eu estou falando uma coisa que não está ligada a esse momento. Porque isso eu venho percebendo há anos. Como, por exemplo, falando de religião, dos americanos, eu trabalhei muitos anos no hospital público. E vinham, inclusive, uma emergência psiquiátrica, e as pessoas vinham mandadas a mãe de santo. Porque a mãe de santo dizia assim, olha, isso aqui não é resolvido, está lá com o doutor. Uma boa mãe. Todas. Boa mãe de boa, essa é boa. Todo mundo primeiro vai procurar a mãe de santo, o pai de santo. Mas deixa eu só falar uma coisa, eu acho interessante, ela falou, que no cartaz tem essa figura. A figura do a migração do brasileiro. Tem até o papagaio. Quem é? Exatamente. Quem é Maria do Carmo? Mestre Vigolino. Foi exatamente, me lembrou isso quando eu vi, me lembrou Portela falando disso, quer dizer, como é que no Brasil... 53. Uma vez a gente teve um congresso que o Portela levou a gente lá, acho que foi no Piauí mesmo, né, que era em Teresina, numa praça principal lá, onde ele ficava quando era criança. Legal. Mas eu também tenho uma história falando da dificuldade de migrar. Eu sou um misto de italiano com baiano, com ucraniano, russo na época. E é uma mistura total. E quando eu estava lá na Inglaterra, a questão de migrar, de ficar, sempre se colocava. Mas a questão que eu dizia era assim, não, jamais eu vou fazer isso, porque os meus avós e bisavós tiveram tanta dificuldade de se adaptar que eu vou ficar lá no Brasil, que é onde eu tenho raízes. Realmente não tinha nenhum sentido. Mas eu acho que essa é uma discussão interessante, se os filhos de imigrantes têm mais ou menos disposição para migrar. É certo que hoje em dia as migrações são, se você ir morar na Austrália, depois de uma bolsa de estudo, depois de uma, como chama essa? Intercâmbio, é uma coisa muito diferente, né? É um outro tipo de migração. Mas enfim, Mas,
Desculpa, eu te passo ali à frente. Luiz Antônio. Tem gente que pediu na Eu também estou na fila. Mas você foi primeiro. Eu pedi para Depois da CIS. Ô, Plínio, eu tentei me organizar para tentar entender isso dentro da metapsicologia, eu disse com Freud várias vezes. Eu fiquei pensando aqui o seguinte: se a migração não é uma preservação da vida, é um indivíduo que sai de um lugar conhecido para buscar uma situação de vida, uma preservação de vida melhor, isso baseado no que o Freud fala, que o eu, ele é feito no narcisismo primário, que é quando reúne o que vai vir a ser instinto de morte com instinto de vida, e que ele diz o instinto de morte com dois instintos de vida. Então o indivíduo, por exemplo, aí ele fala na adesividade da libido, que mostra isso, e que acontece o seguinte, que quando o indivíduo, a própria resolução do complexo de Édipo é uma busca de preservação do eu como ser de prazer, porque o eu narcísico é de prazer conduzido pelo instinto de morte, que vai vir se chamado de instinto de morte em 1920. Então eu pergunto para você se isso tudo não é uma situação extremamente benéfica de um eu que migra em busca de uma preservação do eu dele como ser de prazer, e não pela predominância do instinto de morte. Seu Paulo, se você me permite usar o seu exemplo para legitimar o que eu estou pensando dentro da metapsicologia, essa mocinha que vai para Copacabana e volta para Botafogo, não tem dúvida que ela foi para Copacabana. Ela quer algo diferente daquilo que ela tem em Botafogo, que são as adesividades libidinosas, onde a predominância do instinto de morte é forte. Então eu acho que o migrante é um ser de saúde e de preservação da individualidade dele, vamos dizer assim, da alma dele, como você chama, que o Freud também chama. Porque o Freud define o eu como extremamente abstrato e dominantemente físico, né? Então, quando você faz também a história da borboleta, a gente pode pensar nisso, né? Que a regressão é mais ver para o corpo, mas acontece que o eu saiu do corpo com uma abstração. Então, gostei muito, que me fez me organizar dentro da metapsicologia, né? Que sai da formação das relações de objeto, né? Eu gostei muito do que você falou, meu avô, a minha família é tcheca. O meu avô foi o único que veio. Numa família grande, foi o único que migrou. Então eu tenho, quer dizer, tenho na República Tcheca, em Praga, tem uma sinagoga com o nome dos familiares mortos. Vai estar escrito na parede. Toda vez que eu vou lá, eu choro aos prantos, né? Porque, enfim, eu me deparo com os mortos, com os lutos e os mortos. Então tem uma lista com o nome da família que ficou morta. É uma família judaica, né? Judeus que ficaram lá. E ele foi o único. Ele teve um irmão que sobreviveu, o único da família da minha avó. Ele teve um irmão que sobreviveu porque era médico, sobreviveu ao campo de concentração. Né? Ele conseguiu ficar. Então, e tem um outro também, mas esse foi para o campo, depois um outro que foi primo da minha mãe que sobreviveu. Mas ele foi o único, quer dizer, ele teve um desejo de vida maior que os outros. Né? Quer dizer, teve alguma coisa nele a mais. E deu continuidade. Que deu continuidade. De quem é a vez agora, Paulo? Isso ali. Tá, então eu vou falar. Quando você fala, né, Plínio, a questão da... Quando você estiver mal, você volta para as suas origens, né? Eu tive uma vez na Inglaterra, não dessa última agora, num outro momento, quando aumentaram a circulação de pessoas pela Europa, né, vinda de outros países, né? Tive numa fundação, que seria uma ONG, né, mais ou menos, onde cada ambiente daquela fundação era de uma origem. Então tinha os japoneses, os sírios, os árabes, os chineses, os da América Latina. Então cada sala tinha as cores, as bandeiras, a música, as comidas, algumas que podiam estar ali, brinquedos, músicas para as crianças, porque as famílias que chegavam lá em Londres naquela época
vinham e perdiam, principalmente as crianças pequenas, perdiam a referência. Os pais já estavam perdidos nesse luto, nessa imigração, nessa questão toda, muitos fugidos por questões de violência e de risco, né? E as crianças então ficavam assim naquele limbo. Então ali era um lugar onde elas poderiam encontrar suas origens e tinha também um profissional que falava a língua para acolher aquelas crianças, para recuperar as músicas, para tratar, inclusive, né, das questões daquela família. Muito interessante, né? Porque hoje, pelas pesquisas, né, da ONU e da Unicef, nós temos 70 milhões de imigrantes fugidos dos seus lugares para outros. E 70 milhões é muita gente. Essa é a última pesquisa da ONU e através da Unicef, né? Eu trabalho numa ONG internacional que trabalha com essas questões de risco para as crianças que imigram com os pais, ou que fogem, ou que chegam, né, nos países, e agora aqui no Brasil nós temos muitos, né? Eu estive agora em Manaus, recentemente, e eu pude ver, eu falei assim, Manaus é uma Venezuela. Muitas crianças, muitos jovens, crianças perdidas, jovens, adolescentes, adultos, idosos, que ficam ali sentados no chão olhando para o nada. Manaus está impressionante, quer dizer, em Manaus, assim, mais Roraima, é onde tem mais imigração da Venezuela. Agora o Brasil está tendo que também se adaptar a essa questão, que antes era mais na Europa, né? E agora o Brasil também está tendo que se adaptar. Eu também sou casada com um imigrante, né? E eu sei o que é você ser casada com um homem que de vez em quando fica mais nervoso, um pouco mais triste, fala com mais sotaque. Interessante isso, né? Ou quando está com raiva, ou perdeu a meia, fala com mais sotaque. Logo depois recupera o brasileiro, o carioca. É muito interessante. Quer dizer, como se as origens, né, o nervoso, quando sai, tá falando com sotaque, já vem coisa. Mas enfim. Agora é verdade, Aurora. Agora, deixa eu ver você, mas eu achei muito importante, gostei muito do que você falou. Eu vou falar um pouco fora da discussão, mas eu estava pensando na sociedade atual, em relação aos jovens, me veio, né, a questão das tatuagens, né? Quando você falou das artes pintadas, né, dos pássaros pintados, né, e da busca dessa faixa dos 20 anos, quer dizer que eles se reconhecem, né, como se tivessem que estar a tatuagem diante de um esfacelamento, né, dessa sociedade globalizada, desse grupo globalizado. Quer dizer, não seria mais, né, quer dizer, seria um acréscimo, né, no sentido, não, aqui está, em São Paulo é muito claro, né, a comunidade japonesa, os italianos e etc., que é um pouco mais dispersado, e é impressionante a necessidade deles, né, realmente se identificarem no caso do galo, enfim, pela tatuagem. Quer dizer, aquele que não está tatuado, ele se tatua eu acho que é para evitar um esfacelamento, né, principalmente nessa idade, né, do que está acontecendo. E eu não sei até que ponto eu aprecio e admiro, mas o Deleuze sempre, imagina, uma figura mundialmente, entre nós e entre os filósofos. Até que ponto, né, os signos que ele se refere, né, na hora em que você entra e reconhece um semelhante através dos signos, né, no sentido, a princípio, metafórico, mas na verdade, a meu ver, em termos inconscientes, e você está, muitas vezes, num lugar em que, externamente, eu não estou mais falando dos adolescentes, dos jovens, né, onde que parece que existe uma familiaridade e, no entanto, você tem um estranhamento. Quer dizer, a meu ver, falta a tatuagem / signo, ou signo / tatuagem. É sobre isso.
A Márcia fala, e depois você conta, e a gente tem que ser rápido para passar a hora. Primo, querido amigo, é um maior prazer estar te vendo aqui, nossa casa, né? E eu estou lendo o livro, não acabou ainda. Mas quando você fala da alma migrante, você está trazendo a questão da movimentação de um espaço para o outro, como temos aqui algumas pessoas que passaram por isso a nível de trágico, né? Para lá mais alto. Não, o microfone é um pouco mais longe. Um pouco mais longe. Está longe, aí. Então, a mim me chama a atenção no que eu estou lendo que você está trazendo, a questão da alma migrante. Eu fico pensando, a gente migra todos os dias, né? Eu diria, da alma para o consciente, inconsciente, que se produz todo dia, né? A alma, eu diria, seria, se a gente colocando essa metáfora, digamos assim, seria aquilo que é o todo identificado, né? Daquilo que diz tudo. Mas esse eu está sempre migrando, cada dia, cada momento. Eu penso isso quando eu imagino, por exemplo, que você está colocando o momento clínico, né? Quando uma pessoa chega e quando a pessoa vai embora. A pessoa que chegou não é aquela que está saindo, ela migrou de algum espaço de dentro dela para um outro espaço. Outro espaço onde ela adquire mais, eu diria, universalidade ou cosmicidade, se a gente puder dizer, dentro do si mesmo, né? Do pequeno para o maior, né? Do feliz para o trágico, né? Todas as coisas que nos habitam, né? Nessa figura do Virgulino, por exemplo, onde a coisa interessante me parece que a pessoa que está sentada no pulo é a pessoa de mais idade da família, né? Então, aquilo que dentro de nós é o que tem mais tempo, ao que tem menos tempo. Nós somos sempre pessoas do tempo, né? Esse tempo nos faz migrar dentro de nós mesmos. Eu acho que isso é interessante, que eu estou captando da sua fala, do seu migrar dentro das suas ideias no seu livro, né? Que é essa coisa de sermos nós os nossos migrantes, né? Eu achei os comentários muito ricos e extremamente interessantes, né? Eu começando pela Márcia, essa questão de migrar do ponto de vista do início da sessão e do fim, eu acho que realmente, eu penso que essa é uma das questões que nos diferenciam, por exemplo, da psiquiatria. Um indivíduo numa sessão, ele pode estar, se a gente for tomar uma nomenclatura mais de classificação, mais histérico, mais obsessivo, mais depressivo, mais paranoide, enfim. Na própria sessão pode haver momentos diferentes e seguramente se a sessão tiver um conjunto de resolução, ele mudou, né? E a psiquiatria é sempre a mesma, olha estaticamente. Então, eu acho que essa é uma questão assim, de todo dia. Os homens têm mais facilidade de ver que migram o tempo todo, porque de manhã a barba está bem menor. À noite a gente tem uma barba por fazer. São mudanças tão evidentes no dia a dia. Em relação ao que a Leonora disse, eu me lembrei assim, da questão da tatuagem, às vezes como um elemento até de sobrevivência grupal, né? Nas prisões. A gente está tatuado para saber que ele é daquele grupo, porque se não tiver tatuado, ele está em perigo, né? Então, realmente, é um elemento identificatório externo, né? Bom, a questão do livro de Antônio também, eu acho que a migração sempre tem um elemento positivo no sentido da sobrevivência humana. Os grupos migratórios humanos foram sempre
migrando também, de fato, para sobreviver, né? E a humanidade sobreviveu na medida em que pôde começar nômade, né? Assim como as aves que voam para onde tem alimento, então é um elemento de sobrevivência de fato, né? Eu queria comentar sobre a questão do Paulo Quinet também. Uma coisa que eu acho que é sempre muito interessante é como os pacientes, muitas vezes, o entorno do consultório de cada um de nós tem um significado, muitas vezes, para o paciente, né? Então, ele vai na padaria da esquina comer um pão de queijo, aquele pão de queijo está imantado, de alguma maneira, com a presença do analista, né? Esse é um caso interessante, assim, dessa volta para voltar a ser o mesmo, sei lá, né? Então são elementos, às vezes não são nem detalhes, né? São elementos que trazem são curiosos, são sofisticados, no certo sentido. De detecção da comunicação e da interação, né? Bacana. Bom, acho que os outros eu conheci. Ô, Plínio, eu posso fazer uma observação? Claro. Eu estava olhando agora com esse título do seu trabalho, né, Imigração, e olhando essa figura, eu lembrei vamos dizer assim, da genialidade do Freud, né, usando o seu título, porque ele sustenta a metapsicologia em dois elementos, né? Um é o anaclitismo, onde ele vai poder trabalhar com o instinto de morte, instinto de vida, e o segundo com a repressão orgânica. São dois elementos que ele sustenta a metapsicologia e dá início a todos aqueles inúmeros trabalhos. E eu estava olhando ali o cachorro, o papagaio e uma linha de pessoas e um senhor montado num burro, né? Uma senhora montada num burro no quarto. Então o Freud, quando diz o seguinte, que o homem, ao ficar bípede, ele veio de uma migração do quadrúpede, né? Que ele mostra em toda a história do trabalho dele, que onde perde o domínio do olfato e passa a ter o domínio do visual. Então a gente vê aquele sujeito que vai adiante, levando toda uma que ele vem a chamar tradição depois, que ele fala da palavra, da raça, de uma série de coisas. Então achei isso fantástico, né? E que dentro de uma visão metapsicológica, que é muito precisa do trabalho do Freud, da psicanálise, né, vista por ele, fundada por ele, quando ele diz o conceito de retorno do recalcado, que ele diz a pré-história da espécie, que é a repressão primária, e a pós-repressão, é a pré-história do indivíduo, que é o ético, né? Então achei fantástico isso aí, que nós somos fundados em imigração, né? Mas beleza o seu trabalho. Você quer fazer algum comentário? Não? Freud melhorou bastante. Então fazer um intervalo, né? E assina os livros deles para a gente. Autógrafo. Obrigado. Obrigado.